É bem diferente, né, pastor? O senhor foi ao longo da sua vida, recebeu o chamado, mas a senhora já veio de uma família cristã. Exato. Mas nem sempre quando a gente é filho de crente, a gente ainda não tem aquela, né? Como foi assim a sua primeira vez? Porque a senhora já nasceu no lar cristã, mas tem aquele encontro aquele encontro real, né? É verdade. Né? Como foi assim a primeira vez que a senhora sentiu, né? Sabe, agora eu me encontrei com Jesus. Eu sabia que ele era o Jesus dos meus pais, né? O Deus dos meus pais, da minha família, mas agora eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Uma coisa bem assim, porque às vezes as pessoas imaginam assim, não, nasceu no lar evangélico, já é crente. Não é assim. Que nem católico, né? Católico às vezes é batizado, o cara nem sabe, exato. Né? Assim, eu nasci num lar evangélico, tive minhas dificuldades, porque quando a pessoa aceita Jesus, no caso dele, que é uma história, né, que já aceitou adulto, ele já passou muitas coisas, experimentou muitas coisas. E a gente que nasce num lar evangélico já tem aquela certa curiosidade de querer saber como é saber aquilo como lá, é o mundo, né? Pelo menos assim, como eu já tenho 50 anos, né? Já digo assim, na minha época, né? Aquela questão, na minha época. Então, assim, eu tinha muita curiosidade na época, quando criança, porque tinha muitas festas, carnaval, festa junina, essas coisas, e eu tinha as amiguinhas que participavam, e eu ficava curiosa, porque eu achava muito, muito colorido, muito bonito, né? Então, onde tinha que ter o quê? A orientação dos pais, e existia também, então, né, irmã assim, Berenice, uma rigidez maior, exatamente, né? Já nessa época era muito rígido, assim, né? A questão dos costumes, né? Porque a Bíblia continua a mesma ensinamento, né? Mas os costumes eram muito, muito rígidos. Então, assim, a gente não podia nem olhar para o lado. Então, era muito rígido. Verdade, e a gente era orientada ali pelos pais também, que já foram orientados assim, né? Mas, com 10 anos, mais ou menos, foi até na escola bíblica dominical, eu aceitei a Jesus. Uma escola bíblica, a escola bíblica dominical. Exatamente. Se lembra porque como foi? assim, eu lembro que sempre os irmãos no tempo da escola que a gente participava, tinha a reunião de todas as classes, né? Ia cada um recitar a sua lição. E no final o pastor dava uma palavra e sempre fazia um apelo, por mais que... Aí nesse dia foi eu e várias crianças, mas eu fui assim, por decisão minha, né? A decisão assim, não, realmente eu tenho que confessar a Jesus, porque filho de crente, né, crentinho, igual peixe que é peixinho, né? Então eu fui essa decisão, a partir daquele momento. E graças a Deus, assim, sempre permaneci, mesmo que nessa caminhada teve muitos altos e baixos, né? Porque todos nós passamos. Verdade. A vida espiritual é uma luta constante, né? Tem dia que, às vezes, às vezes a gente cai e ninguém nem percebeu, mas Jesus já nos levantou, né? Verdade. Então, assim, são momentos muito difíceis. O importante é permanecer. Eu acho que é um dos desafios, né, pastor Oliveira? Né? O maior desafio do crente é permanecer. Não olhar para... Caiu, não fica caído, cheio de poeira, levanta. Verdade. Senão o carro vem e atropela, né? É verdade.